Mano, Soul Eater. Eu achei o anime bem legal, até complexo em alguns pontos, e foi bem divertido assistir ele. Porque as aventuras são legais, os personagens também, menos o Eti. O Eti não é legal. Ah, olha só quem fala. Dá pra ver tudo. E aqui eu vou estar falando somente do final do anime, porque eu sei que tanto no mangá quanto no anime tem finais diferentes. Mas eu não gosto do que o anime fez, então me acompanha nisso. Só explicando por que é um anime e por que o mangá tem finais diferentes, porque na época do lançamento do anime ele alcançou o mangá, então pra eles não terem que fazer um hiato e esperar, não sei, anos talvez, pra ter capítulos pra conseguir continuar a história, eles resolveram fazer um final próprio, mas eu acho que foi muito ruim, e aqui eu vou explicar por quê. Primeiro eu vou começar falando do trio principal, porque eu acho que é onde acontecem mais confusões e erros na história. Eu sei que o final do anime ele é rushado, confuso e não explica um monte de coisa, mas vamos lá. Black Star, o homem que ia superar os deuses e foi solado fora de tela. O meu destino é superar os deuses, como eu sempre soube. Pra mim o que fizeram com o Black Star foi sacanagem. O cara fala o anime inteiro que vai derrotar os deuses. Ele até enfrenta o Kid naquela luta. Daí, quando ele tem o momento dele, que ele vai enfrentar o Chiquinho, que tá só ele e o Chiquinho, corta. E quando a maca volta, o cara tá todo acabado, lascado no chão. Cara, qual que é o sentido disso? Eu acredito que eles não tiveram coragem de fazer o Black Star derrotar o Chiquinho e concluir o que ele queria. Porque queriam dar protagonismo pra maca. Sério, eles não tiveram coragem de fazer a única coisa que o Black Star falou o anime inteiro. Só porque queriam dar protagonismo pra outra pessoa. Sério, foi ridículo. Agora o Kid. O Kid é o mais fácil de falar dos três porque ele simplesmente não sai do lugar o anime inteiro. Olha, quando ele acordou, usou aqueles poderes das listras e ele fez aquele domo de alma dele. Pega ele, Kid! Eu realmente achei que ele tinha virado o deus da morte completa. Eu pensei que eles iriam ter coragem de ter matado o deus da morte atual, que é o pai dele, que daí ele ia morrer, os Kid ia suceder ele, ia virar o deus completo e, pô, ia ser uma cena incrível. Mas daí ele só acorda, solta o poder, não acontece nada, e daí ele volta a dormir de novo. E o Shinigami ainda fica vivo depois. Sério, não tem contexto nenhum, ele só faz isso e não acontece mais nada. Ele é o único personagem que consegue sair do zero pra lugar nenhum. Incrível a trajetória dele. Agora a Maka, a personagem que eu tenho mais pra falar sobre. Cara, e pra mim o que aconteceu foi triste, porque pra mim a Maka é meu personagem favorito de Soul Eater. Ela é uma protagonista tão boa e a relação dela com o Soul é incrível e com os personagens também. O primeiro tópico é o fato dela ter virado o híbrido entre Arma e Shokunin, o que não tem explicação nenhuma. Eu não sei se isso tem no mangá, porque no anime é completamente jogado. Ela vira a Arma, luta uns 2 minutos ali com o Chiquinho e depois só apanha. E ninguém mais fala sobre isso no final depois, só deixa jogado lá. Eu não sei se foi fanservice ou realmente isso acontece no mangá, então não tem muito o que falar sobre, é só jogado ali. Mas daí também gera muitas perguntas. Ela é uma arma ou um Shokunin? Uma arma pode manipular outra arma, então fica todo muito jogado e essa parte é muito sem noção. E daí passamos pro segundo tópico, que pra mim é o pior deles, é a Maka vencendo o Chiquinho com o poder da coragem. Cara, a Maka venceu o Chiquinho por ter mais coragem que ele. Não faz sentido nenhum isso. Para de graça! Eu não tô perguntando seu nome! Não foi isso que eu quis dizer! Eu quero saber quem é você! O meu nome é Yoshikage Kira. Tenho 33 anos de idade. Na mesa de ideia, quando eles estavam fazendo a produção do anime, devem ter pensado que o Chiquinho tava muito forte pra ser derrotado. Precisava de alguma coisa pra derrotar ele. Rapaziada, a gente precisa de uma ajuda aí, mano. A gente deixou o Kishi muito forte no anime. Como é que nós vamos resolver isso aí? Dá umas ideias aí, por favor. Bom, o que você acha da gente fazer o Black Star derrotar ele? Porque, pô, o cara é Deus, né? Então, se o Black Star derrotar ele, então ele vai superar Deus. Faz sentido com a história, né? As ideias, mano. O cara não é Deus, não. O cara é Kishin, feio. Não leu o roteiro. Nossa, muito burro. Então, o que você acha da gente transformar o Kid Deus da Morte completo? Que daí ele vai lá, vai vingar o pai dele. Pô, vai ficar da hora, né? Concluir a história dele assim. Pô, tudo leu o roteiro mesmo, né? Lá tá falando que o pai dele tá vivo, mano. Tá vivo.
Por que a gente vai transformar ele em Shinigami completo? Já tem um Shinigami completo, pô. Que é o Deus da Morte. Nossa, lerdão. Ah, mano. Acho que nós tem que ter coragem nisso aí, pô. Tem que ter umas ideias mais corajosas aí. Pra tentar resolver esse problema aí. Mano, fala isso de novo. Enfim, decidiram usar que a Maka tem mais coragem que ele. Como se a coragem e a loucura fossem a mesma coisa, mas com outra função. Como se fossem os dois lados da mesma moeda. Acho que foi isso que ele deve ter pensado. E também eu não tanco todo mundo esculhambando a Maka antes de ir lá e derrotar o Chiquinho. Ela tá pronta ali pra descer o cacete no Chiquinho. E daí todo mundo começa a zoar ela, falando que ela é fraca, que ela não é melhor. Tipo, mano, não sei por que colocaram isso. Se era pra exaltar ela, ficou parecendo totalmente o contrário. Ficou muito estranha a cena. A Maka não é tão habilidosa como eu, mas ela tem uma coisa incrível aqui. A força da marca não é uma habilidade especial, nem nada assim. Exatamente. A marca tem a coragem. Mas ela consegue derrotar o Chiquinho dando o soco da coragem nele. E pra mim, outra coisa que me pega é o fato no final o Chiquinho ele fica meio descaracterizado. Não parece o mesmo personagem que a gente viu antes. Tanto pelo fato de quando a Maka começa a ter mais coragem que ele fica meio perturbado e descontrolado. Sendo que antes ele era minimamente uma pessoa centrada e controlada. Então, só do fato da Maka ter mais coragem que ele fica meio perdido ali. Parece que só queriam deixar ele mais confuso pra ficar mais fácil, mais palpável de ser derrotado. Porque do jeito que ele tava antes, ele tava muito mais forte que qualquer um ali. Então, acho que foi essa a ideia deles. Enfim, eles conseguem derrotar o Chiquinho e daí tem a comemoração da vitória. E cara, eu não tanco o Black Star falando que como eles venceram o Chiquinho, então ele superou os deuses. No fim das contas, o Black Soul, Star você tá bem? conseguiu superar os deuses. Nós derrotamos. Acha que tudo vai voltar ao normal? Deve ter colocado isso só pra dizer que ele fez alguma coisa, porque ficou muito aleatório e desconexo ali. E daí quando passa o resto do final, tudo fica bem. Parece que só vai ter paz agora. Vira só um grande final feliz, como se não tivesse consequências no futuro ou depois. Parece que o final da história vai ser só paz eterna. É meio aleatório. Como se não tivessem acabado de passar por um grande problema. Mas enfim, é isso. Essa é só a minha visão da história. Foi um anime que eu gostei bastante, mas eu vou com certeza ter que ler o mangá e depois trazer um vídeo sobre isso. Porque o final do anime eu não gostei e eu vou ter que ler e depois fazer a comparação dos dois. Enfim, obrigado por me acompanhar. É isso aí. Valeu.